Rubão, Bolsonaro teria como extinguir férias, 13º PIS? Olha, o Lula, a turma do Lula, a gangue do Lula, a quadrilha do Lula, o bando do Lula, ele tem que criar tudo quanto é tipo de impropério e ataque ao Bolsonaro. E vice-versa, porque a briga é pela boca, a briga é por nomear os amigos, é por tomar o poder. A briga não é por você. Até quando você vai ser otário e achar que tem alguém lutando por você? Você acha que o Bolsonaro está lutando por você? Você acha que o Lula está brigando por você? Ele está cagando para você. Ele quer saber de colocar a quadrilha, a gangue, o bando dele, formação de quadrilha, todos ladrões. O Brasil é um chorume de cima embaixo. De cima embaixo. O Brasil, como eu falo, repito todo dia, aqui todo mundo, quando vem falar alguma coisa, a primeira palavra que vem é o seguinte: Rubem, se você fosse eleito presidente do Brasil, eu respondi essa pergunta 2 vezes ontem, no decorrer de 2 horas. Que tal a gente enxugar o Brasil? O que o Brasil está molhado aonde? O Brasil não tem que ser enxugado, não. O Brasil não tem que... Todo mundo bota na cabeça que o Brasil tem... Criaram no subconsciente do brasileiro que todo funcionário público é um vagabundo que está numa repartição, ganha um salário altíssimo e não trabalha, não produz. Eu lembro nos idos de 96, quando o Fernando Henrique Cardoso começou com as privatizações, eu andava numa turma que eu pensava que eram amigos e eu vi quase uma catarse coletiva, um prazer mórbido em saber que talvez a Petrobras fosse privatizada, porque alguém achou que eu iria para a rua, que eu iria passar fome, ou que eu fosse virar mendigo, catador de latas na rua. A mesma coisa acontecia porque eu era sócio da ABB, sócio comunitário da ABB, que acabou tudo. Era um clube aqui, era um clube mantido pelos sócios, que era do Banco do Brasil, e acabou tudo, está tudo abandonado, acabou piscina, tudo. A gente só tem isso. A gente tem que dar lucro para os urubus, para os abutres. Nada para o povo, nada para ninguém. Então, quando juntava a turma toda ali, que jogava bola, aí a gente estava cercado de falsos amigos, de gente doido para que todos nós perdêssemos o emprego. Era esse o patriotismo, era, na realidade, inveja. Porque ele não teve capacidade de fazer uma prova, não teve coragem de fazer uma prova, não teve disposição de ir para onde eu fui. Então me invejava pelo que o pouco que eu tinha. Gente que tinha mais do que eu tinha inveja de mim, porque achava que eu ganhava sem trabalhar. Cheguei a escutar que teria sido meu finado sogro que me colocou na Petrobras, porque ele era vereador. Imagina, eu entrei na Petrobras porque um vereador de Itaboraí me colocou. Eu nem era aliado político dele. Era contrário a ele, apesar dele ser vereador. Mas não tem problema. O importante é manter a narrativa. Então o brasileiro tem ódio do funcionário público e acha que todos os seus problemas estão ali. O funcionário público às vezes mora na rua dele, tem uma vida um pouquinho melhor, que estudou, passou por aquilo ali. Você poderia estudar também, você poderia fazer a sua parte. Tá? Ou então, lutar para que ser funcionário público seja apenas uma opção no mercado e não a salvação no mercado. Não é porque o funcionário público ganha muito. A maioria do funcionário público brasileiro ganha menos de R$5.000 por mês, mas levam a fama de marajá. Mas ao menos tem um emprego mais ou menos seguro, porque centenas, às vezes milhares de funcionários públicos são demitidos todos os anos e ninguém sabe disso. Todo mundo acha que o cara bota um paletó ali e não tem nada para produzir. E esquece de 60 mil vereadores, de 600 mil cargos comissionados, da Câmara dos Deputados, da Assembleia Legislativa, do Senado, das secretarias, dos prefeitos. Eu hoje descobri um absurdo que eu tenho que investigar para vocês, que o ITR
passou a ser municipal. O imposto territorial, tá? Rural, passou a ser municipal. O que está acontecendo? Pequenos sítios, áreas de sitiantes, pequenas propriedades no Brasil estão se tornando inviáveis pela ganância e pela sanha arrecadatória dos municípios, que precisam manter um marajalato. Tem que manter um bando de vagabundos na Câmara Municipal, um bando de vagabundos na Prefeitura, e eu não estou falando dos funcionários de carreira. O Brasil mantém 5.700 municípios, sendo que 70% deles têm menos de 20 mil habitantes. São municípios inviáveis. Inviáveis. Os municípios deveriam se juntar para que tivéssemos apenas municípios com mais de 50 mil habitantes. Eu acho que nós passaríamos, provavelmente, de 5.600 municípios para uns 1.000. Eu não fiz a conta, não fui para o ChatGPT, não fiz pesquisa. Mas alguém, se quiser fazer, pode fazer aí à vontade. Passaríamos de números absurdos como 5.600 estados, nações, porque 5.600 municípios diz que você tem que ter 5.700 câmaras dos vereadores, que levam 6% da arrecadação do município para dividir para a sua quadrilha que nada produz. Em boa parte dos municípios do Brasil, o melhor cargo que existe na cidade é o de vereador, onde você não precisa estudar, pode ser um analfabeto, um semi-analfabeto, um ignorante total, que tem erro de concordância, mas sabe roubar como nunca. Você se macomuna com o deputado estadual, com o deputado federal, com o senador, com o governador, cria a sua gangue, a sua quadrilha, e esse país se torna inviável. Porque nós somos um país da política, da baixa política, a política da ralé, a política da sarjeta, a política da prostituta, do prostituto, do prostituído, do vagabundo, do ladrão, do sujeito que entra no Estado para se servir dele. Nunca servir ao Estado, sempre se servir dele. O mesmo se aplica em todas as camadas, em todas as esferas. Já chegou no judiciário, com vontade, com força. Ainda temos juízes? Temos. Ainda há juízes em Berlim, mas cada vez menos juízes e cada vez menos Berlim. Temos em tudo quanto é lugar Forças Armadas, um antro de vagabundos, parasitas, inúteis, que não valem a merda que cagam. A maioria dos nossos generais não serviria para arrancar o couro deles para fazer pandeiro. Incapazes de pensar em outra coisa a não ser se dar bem, ganhar o máximo, trabalhar o mínimo, não fazer porra nenhuma. E eu não estou falando da tropa, não. Eu não estou falando do soldado, do sargento e do cabo, não. Esse daí, meu amigo, é igual o operário. Não tem poder para porra nenhuma. É igual funcionário público de prefeitura, porque eu não sou pela extinção da prefeitura. A prefeitura, como unidade administrativa, tem que continuar funcionando. Mas com quem? Com cargo de carreira, com o CEO, com o cara, com o funcionário dali, habilitado para tal. E, é claro, algo que falta no Brasil de ponta a ponta: punição. Punição. Enquanto não houver, a Constituição nossa não permite, por isso que nós temos que fazer urgentemente uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva, votada, direcionada, de tudo quanto é tipo, mista, lá, e criar uma nova Constituição de verdade, para botar o Brasil nos trilhos, limpar isso aqui de cima e embaixo. Diz que uma vez um cara foi num lugar e existia um restaurante de comida humana, se servia comida para canibais. E o cara, vamos lá provar. Porra, mas eu não vou comer carne humana. Vamos lá, todo mundo vai. Então tá bom, foram lá. Aí chegaram lá, perguntaram, o que você quer? O cara falou assim, aqui nós temos carne de tudo, carne branca, aqui é carne branca, aqui é carne de alemão. Porra, quanto é? É R$300 o quilo. Você quer uma carne mais moreninha aqui? Porra, tem carne de africano aqui, olha, tá? É também R$300 o quilo, tá quase tudo R$300 o quilo. O cara, pô, legal. E aquilo ali? Aquele ali? Aquele ali é R$10.000 o quilo. Porra, que carne é aquela ali? Mas é carne de político. Porra, mas por que R$10.000? Você, cara, você já viu o trabalho que dá limpar esse bicho? Então é isso aí.
políticos são isso aí, né? O trabalho que dá limpar um bicho desse, não tem como limpar. Nós estamos nos estertores, na borda. E tem gente ainda aí perdida entre esquerda e direita, ordinário, má, a turma vestido de amarelo e verde e amarelo, brincando de alguma coisa, quando a pessoa não olha para si, não se olha no espelho